Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela presença. Em primeiro lugar, eu gostaria de desejar um feliz ano novo para todo mundo, um feliz 2024, que seja melhor do que 2023. Segundo, agradecer a todas as pessoas que participam desse movimento pela segurança do paciente, que muito já se fez, mas a gente precisa fazer muito mais. Essa semana passada nós tivemos 2 incidentes na aviação que foram muito emblemáticos para a gente entender o que é uma indústria de alta confiabilidade ou onde a segurança está no DNA, né? O acidente no Japão, né? O Japão tem um histórico de acidente, um dos maiores acidentes aéreos em 1985 foi no Japão, em que morreram 530 pessoas, e esse acidente, ele tem ainda, confuso ainda em relação se houve uma falha de comunicação importante, mas o que chamou a atenção desse incidente foi o lado bom desse incidente foi a retirada de todos os 367 pessoas e os 12 tripulantes em 1 minuto e meio. O segundo fator importante desse incidente foi que o tanque não estava totalmente cheio, ele estava calculado para aquela segurança de voo para aquela distância. Isso impactou para que a tragédia não fosse maior. E terceiro, aquela aeronave, que é uma aeronave moderna, ela já tem 50% dela feita de fibra de carbono, que demora mais a pegar fogo. E o que é complicado disso, que essa fibra de carbono, ela elimina uma série de gases tóxicos. Ao mesmo tempo que você resolve um problema, você cria outro. Então, isso é muito interessante do ponto de vista que a análise desse incidente vai ser muito importante. E, assim, não se está procurando o culpado, a gente está procurando entender o que aconteceu e tentar soluções. Nós vamos voltar a isso no decorrer do debate aqui com o doutor Renato Vieira, nosso convidado hoje, diretor médico da Beneficência Portuguesa, um dos grandes hospitais de São Paulo e do Brasil, que tem uma grande experiência em segurança do paciente. Bem-vindo, doutor Renato, boa noite. Boa noite, Branco, boa noite, colegas que estão assistindo. Acho que essa área de segurança do paciente, acho que eu tenho o prazer de falar que são companheiros de militância, né? Porque, no fundo, até pelo pouco tempo, na verdade, que os movimentos de segurança do paciente têm, né? Se a gente considerar aí algumas décadas só, a gente ainda está num processo de construção e eu acho que aqui todo mundo acaba tendo que dar as mãos para a gente conseguir ir estabilizando os nossos processos, melhorando o sistema de saúde, e reuniões como essa e ações aí como do Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente são assim fundamentais para a gente poder ter espaço de diálogo e alinhar aí os nossos esforços para um caminho só. Então, um prazer enorme estar aqui, Branco, um prazer enorme estar podendo dialogar e espero aí que seja uma noite muito agradável aí para todos nós. Então, perfeito. Então, nós vamos discutir um pouco aqui sobre sustentabilidade do sistema de saúde e o impacto da segurança do paciente. Doutor Renato, aqui é sempre um espaço de provocação, nunca uma facilidade. Então, o dado que a gente tem de 2019 era que o Brasil gastou 9,6% do produto interno bruto de toda a sua riqueza em saúde. O governo pôs aí 3,8% e o sistema privado, famílias e todo o sistema, entidades sem fins lucrativos, botaram 5,8%, tá? Se a gente for olhar em cima olhar os dados da Organização para o Desenvolvimento Econômico, a OCDE, a média está em 8,8% no mundo, tá? É claro que a Alemanha
é 11 e pouco, a França 11 e pouco, a Inglaterra quase 11. E aí eu queria que você comentasse, falta dinheiro ou esse dinheiro está mal gasto? Se já que a gente está um pouco acima da média dos países aí, que tem uma estatística bem, que o Brasil tenta entrar nesse grupo aí para oferecer números aí que a gente possa analisar. Ou nós somos disfuncional? Branco, nem uma taça de vinho contigo deixa de ser uma provocação. Então, toda vez você sempre faz umas perguntas que eu fico aqui com a pulga atrás da orelha. Eu, particularmente, tenho um diagnóstico de que falta tanto financiamento como o financiamento é mal gasto. Por quê? Se a gente sempre se compara, né, quando eu olho, por exemplo, outros países, e a gente sempre tem essa percepção de que, puxa, mas é 10% do PIB praticamente. Só que a gente ainda é um país que tem 10% da população apenas idosa, que é o famoso bônus demográfico que a gente tem. Se a gente olhar um pouco os dados da organização da OECD, né, a gente observa o seguinte: quanto mais a população fica idosa, os custos vão subindo. Aliás, é possível projetar aqui um gráfico? Acho que sim. Eu vou tentar compartilhar aqui só para, que acho que seja. É interessante ver isso aqui. Está compartilhado? Tá sim, doutor. Então, assim, ó, por que eu acho que efetivamente a gente tem falta de financiamento, né? Esse é um gráfico onde eu tenho a relação de idosos, né, a porcentagem de pessoas com mais de 65 anos ou mais, e os gastos aqui pareado por poder de compra, né? Ou seja, independente do ano, você desconta a inflação e faz isso ser mais ou menos pareado. Então a gente vê o Brasil aqui com uma porcentagem aqui desculpa, isso aqui é porcentagem de idosos sobre população economicamente ativa, tá? A gente vê o Brasil aqui com uma taxa, mas você vê que conforme os países vão tendo envelhecimento, vai tendo que gastar mais dólares per capita. E isso é relativamente desesperador, porque você olha o Brasil aqui com menos de 2 mil dólares per capita, sendo dos quais 2/3 vindo do privado e 1/3 do público, você fica imaginando assim, puxa, e quando eu tiver que gastar 4.500 dólares per capita? Só que aí tem um ponto que é importante, e aí sim que eu acho que a gente está em desvantagem do ponto de vista de evolução, né? A gente tem uma população que atingiu recentemente 10% da população idosa, e o nosso gasto do PIB vai subindo. Só que a gente ainda está muito no começo do fim do bônus demográfico. Você olha alguns países, por exemplo, como Coreia, ela gasta 10% do PIB, mas tendo aí 17, 18% da população com mais de 65 anos. E alguns países, embora eles tenham envelhecido, a Austrália, a França, a própria Itália, o próprio Japão, que é um extremo importante, eles mantêm uma porcentagem razoável do PIB estável. O que isso sugere, né? Na verdade, sugere que a gente está envelhecendo sem ficar rico, porque eu estou aumentando a minha população de idoso e não estou fazendo o PIB crescer na mesma velocidade que a gente precisa crescer para sustentar a saúde. Então, nosso PIB vai crescendo ali no 2%, e, pelo menos aí nos dados per capita da OECD, o gasto em saúde vai crescendo entre 4% e 5% nos últimos anos. Esse gap é corrosão do nosso PIB, né? Esse gap é a falta de dinheiro que faz o nosso investimento em saúde ter que ficar aumentando toda hora. Então, assim, falta dinheiro? Na minha opinião, falta, porque a gente precisa gastar 10% do PIB, tendo menos idosos, por exemplo, ou menos população demandante de serviços de saúde do que tem, por exemplo, uma Coreia, uma França, uma Itália.
E por outro lado, quando a gente olha o nosso sistema de saúde, é um desastre, né? Tanto o privado, no sentido de ser totalmente fragmentado, e o público por carências, inclusive, de financiamento, né? Se 1/3 só do gasto em saúde vai para 75% da população, nossa taxa de cobertura é 25%, 2/3 do financiamento em saúde vai para 25% da população. Então, você tem um problema de financiamento e equidade que é imenso. Então, respondendo um pouco com a minha impressão, doutor Branco, a impressão que eu tenho é as duas coisas. A gente tem subfinanciamento e mal gasto, né? Isso é um cenário muito preocupante, né? Então, se a gente pegar aí a saúde suplementar, recentemente eles fizeram aí um panorama da segurança, que saiu recente agora em dezembro, né? Eles falam aí de uma sinistralidade aí em torno de 81%. E entendendo que essa sinistralidade foi bem baixa em 2020, mais ou menos, que nós gastamos aí 67% em 2020. Sinistralidade foi de 67%. Entendendo sinistralidade, aquilo que eu arrecado e aquilo que eu gasto, né? Tudo que foi feito. E existe hoje uma discussão muito grande, né? Há uma pressão muito grande do sistema de saúde em cima da saúde suplementar, principalmente dos hospitais privados e filantrópicos, que está num gasto excessivo. O quanto isso pode comprometer a segurança do paciente? Vamos começar por isso, para depois a gente entrar em coisas específicas da segurança, que isso pode ter impacto ou não. A gente observa, né, de fato, essa questão da sinistralidade, ela tem uma análise difícil, porque no fundo, mesmo você vendo que antes da pandemia a sinistralidade oscilava pouco, né? Você tinha aí uma sinistralidade, por exemplo, de medicina de grupo que ficava em 80%, hoje está 87%, 88%. Você tinha, por exemplo, seguradora que ficava em 85%, né? Sempre teve uma sinistralidade, hoje está batendo 93%, 94%. Só que, no fundo, você olhando um pouco como que essa sinistralidade ficava baixa, ela era às custas de repasse e aumento. Então, esses aumentos sempre ocorreram e mantiveram essa sinistralidade estável. A gente observa que no galope dessa sinistralidade a gente viu um aumento brutal agora, anunciado o mês passado, né? Quase 25% para a empresa de aumento no custo de plano de saúde. Essa relação entre a operadora desgastada e um sistema todo fragmentado, e aí a gente está falando especificamente do sistema suplementar, é muito ruim para o paciente. A gente observa isso tanto do ponto de vista da facilidade que o paciente tem de passear pelo serviço, e aí a gente vê, por exemplo, uma explosão de queixa na ANS com as operadoras, e aqui, de verdade, eu tenho a humildade de não é simplesmente colocar a culpa nas operadoras, mas a gente... Só um detalhe, a minha câmera está aberta? Tá, não, acho que vamos abrir aí. Ué, depois aqui para mim tá postando como aberta. Agora abriu. Ah, então, deu uma piscada aqui, desculpa, então tava uma voz aqui no além aqui. Mas assim, do ponto de vista de impacto para o paciente, é um impacto muito grande. Você vê o impacto tanto na operadora, então a gente tem, isso é dado público, né? Você tem um aumento aí de 5 a 6 vezes o volume de queixa pré-pandemia, em todas principalmente tem uma questão de reembolso, que tem atualmente, né, a preocupação com a questão de compliance e fraude, mas também tem aumento de 4, 5 vezes o volume de queixa em relação a tempo de autorização,
em relação à rede, então teve muita alteração de rede. Eu já falo do prestador também, do hospital. Mas você pega, por exemplo, um cenário que ficou muito frequente pós-pandemia, as operadoras foram reajustar suas redes de acordo com o prestador. Só que quando você faz, e aí eu vou usar o termo quebra-cabeça, ou seja, eu faço ortopedia com um hospital, geriatria com outro, otorrino com um terceiro, esse pode fazer tudo que é eletivo, mas não pode ir no pronto-socorro, o outro pode ir no pronto-socorro, mas não pode fazer o eletivo. O paciente é um só, e ele sofre demais esse tipo de problema, porque às vezes ele está num hospital que tem todo o histórico dele, precisa fazer uma cirurgia ortopédica e lá não é autorizado, por exemplo, ou deixou de ser autorizado. Isso é atraso terapêutico, isso é problema de foco, isso, enfim, tem toda uma questão de impacto. E para os hospitais, né, na verdade, a tradução da dificuldade do operador é a dificuldade de cobertura de custo, né? E isso também acaba tendo um impacto importante pelo próprio movimento que você acaba tendo de segmentação, interrupção de atendimento, enfim, você tem todo um impacto que é bilateral, com uma corrosão da questão da segurança do paciente. E tem uma outra coisa também, Branco, que isso é um dos pontos que eu vejo a necessidade, né, e aí também provocado por uma conversa que nós tivemos, e num sistema tão instável, você vê que boa parte dos diálogos dos gestores, tanto dentro do próprio serviço, então, o próprio gestor do hospital, ou o seu diálogo com a operadora, ele vai se transformando num diálogo sempre financeiro. E até por natureza da ocupação de espaço, o tema financeiro vai às vezes invadindo o tema segurança. E isso é uma coisa que corrói cultura, porque você consegue sustentar bem uma cultura com uma agenda focada no financeiro alguns meses. Mas 1 ano, 2 anos, 3 anos, qual é o limite? Qual é o ponto em que você consegue equilibrar as duas agendas e ter isso saudável? Então, esses momentos de crise exigem muito das lideranças, dela se questionar qual é o papel em manter uma cultura de segurança e não permitir que o diálogo de sustentabilidade se oponha, porque não é para se opor, né, uma coisa só, ao diálogo de qualidade e segurança do paciente, né? É importante essa questão, se realmente o financeiro predomina ou se realmente eu não consigo ter a dimensão do que é a segurança e o quanto isso representa de desperdício, representa de custo no sistema. Vamos te dar 2 exemplos simples aqui, aconteceu no mesmo hospital, a paciente de 36 anos, que chega com uma história de febre mais ou menos, uma tosse e uma falta de ar. Ela recebe um diagnóstico inicial de princípio de pneumonia, que eu não sei se isso existe, mas um princípio de pneumonia, foi prescrito antibiótico, e ela volta 2 vezes ao pronto-socorro noturno falando da falta de ar que ela sentia. Ela estava cada vez mais dispneica, e mesmo assim disseram que ela aguardasse, que ela ia melhorar no 3º, 4º dia. E ela volta ao hospital pela 4ª vez, com uma insuficiência catastrófica. Aí realmente fazem uma tomografia e ela tinha uma embolia pulmonar maciça e acabou morrendo, essa paciente de 36 anos. Nesse mesmo hospital, chega uma paciente jovem de 18 anos com uma queixa de febre, dor no corpo, uma dor ocular. Ela faz uma série de exames, fazem uma hipótese de infecção urinária, porque ela tinha uma leucocitura discreta
dá um cipro para ela. Ela tem uma epidemiologia que o pai e a mãe teve dengue, ela mora no Maritende, e ela volta no segundo dia, porque estava muito sintomática, ela ganha um ultrassom e uma tomografia de abdômen. E continua com o mesmo quadro. No terceiro dia ela volta já aí com um hemograma com leucopenia e com uma plaquetopenia, e um quadro característico dele. Então, esse segundo caso, utilizou muito recurso, por falta de melhorar a história e alguém dar um suporte ali que não precisava daquele tipo de procedimento, e a outra que necessitava não teve. Como é que será que o sistema, o prestador e o próprio pagador tem noção do que isso ocorre nas organizações de saúde? Sim, Branco, acho que as instituições têm graus variados de cultura. Quando você olha um pouco o desenho das medições financeiras, tanto do ponto de vista do prestador, aqui eu estou falando daquela medição rasa, comum, do dia a dia. Tanto a operadora como a própria arquitetura, por exemplo, de uma planilha de orçamento, ela é feita em cima do evento. Então, sempre a operadora, com muita frequência, tirando alguns contextos onde eu vejo aí mais iluminação no diálogo, ela regula e olha evento, não evento adverso, evento assistencial. Então, é uma cirurgia que vai custar 80 mil. Se essa cirurgia de 80 mil vai ser muito mais efetiva do que uma de 40 mil, que vai ter que ser feita 3 vezes, ou se um determinado valor de ticket permite a uma UTI ter um investimento em segurança maior, você vê que muitas vezes isso não é visto. Então, no final, esse dinheiro que foi economizado em coisas mais ou menos pequenas, ele é desperdiçado num segundo tempo numa infecção de corrente sanguínea, e eu não estou falando que tem infecção porque a operadora não paga, não é isso. Mas a cultura de você ter um investimento em segurança, ela é difícil de ser medida porque a disciplina financeira é vista no evento e a disciplina da segurança vê no filme, vê no dia seguinte, no mês seguinte. E acho que, embora tenha uns esforços bem parrudos, né, a gente fez um cálculo, aí é muito auxiliado pelo pessoal da qualidade, que uma infecção de corrente sanguínea, num contexto, por exemplo, da Beneficência Portuguesa, tem um custo associado de R$35 mil. Então, assim, você consegue fazer essa medição, mas você não consegue atrelar ela no momento do julgamento agudo da tua planilha de orçamento, ou da tua relação com a operadora, ou do pedido, por exemplo, de autorização de uma cirurgia. Então, acho que aqui tem um pouco uma coisa assim, a gente vai conseguir sustentar um raciocínio de melhoria de segurança baseado no financeiro, baseado no impacto financeiro do evento. Acho que ele é um dado a mais. Ele ainda tem que, na minha opinião, ser o motivo primeiro da instituição. A gente ainda tem que lutar para que toda pessoa que trabalha dentro de um hospital, independente de se uma infecção custa mais ou menos, raciocine com a meta de infecção zero, como um princípio de trabalho, né? Quer dizer, eu acho que se a gente perder um pouco esse idealismo em prol de um raciocínio de cálculo, acho que a gente inverte um pouco as coisas. Mas o fato é que eventos têm um impacto econômico importante em todo o sistema de saúde, e isso talvez na formação da política, não na discussão do caso agudo da forma que a gente tem hoje,
precisa que lideranças caminhem para uma reforma desse tipo de diálogo, né? E é possível, na verdade, né? Você vê toda a literatura, desde do conceito de medicina baseada em valor, fazendo esse tipo de raciocínio, caminhando para isso. Mas a sensação, e eu não quero ser pessimista, porque eu não sou pessimista, mas quando eu olho o que acontece na crise, né, a gente sempre tem um pouco aquele romantismo de que na crise vem a criatividade. Eu tenho me convencido de que a crise ela emburrece, porque a crise ela tive aquele modo de sobrevivência. Então você vê, por exemplo, as operadoras demorando para autorizar marca-passo, que é uma coisa maluca, né? Você está com alguém com uma arritmia correndo o risco de escapar para uma internação grave por insuficiência cardíaca, por outra coisa. Quando você começa a ter esse tipo de raciocínio, que é para fechar o mês, fechar o ano, fechar o evento, diminuir a sinistralidade, você perde o princípio que deveria organizar o sistema, e isso, infelizmente, eu vejo que é muito humano, né? Então vamos lá, vamos ver a seguinte, será que a operadora e o ANS, todos conseguem olhar um pouco o desfecho? Nós temos um problema sério de dados no Brasil, né? Nós temos um apagão de dados. Você tem ainda muita dificuldade de compartilhamento de dados, apesar de todo o esforço da ANS, vários aí, mas nós estamos ainda muito aquém do desejado em termos de dados. Mas vamos citar o exemplo da Bélgica. A Bélgica é um país de 11 milhões de habitantes, que ela pegou quase 400 mil casos de assistência em urologia e comparou o hospital A, B, C, D, E por qualidade, o A de máxima qualidade. E eles chegaram à seguinte conclusão, que se os hospitais de baixa qualidade subissem para o grau A de qualidade, eles salvariam em torno de 41% das pessoas da morte que houve nos hospitais de baixa qualidade. Então, uma das coisas que é difícil no Brasil é que não se olha a qualidade, nem o desfecho daquela organização de saúde. Eu pago todo mundo quase da mesma maneira, dependendo da negociação, de localização, de tabela, mas jamais valoriza um pouco o que aquele hospital tem de desfecho, porque economicamente ele traz um resultado para a operadora. Eu vejo uma evolução nisso, Branco. Assim, tem algumas questões que eu vejo que, assim, dá esperança de que as coisas podem evoluir. A gente, na BP, ingressou em 2015 num programa da ANAP para medição através do DRG. Então, era BP e mais, acho que 16 hospitais. E foi assim, eu me lembro do trabalho que foi rodar uma base em DRG, sabe? A extração não era boa, a codificação tinha bastante limitação, todos os hospitais reclamaram, mas depois de um esforço imenso, conseguiram rodar um DRG associado a 3M, vinculado à ANAP, e a gente conseguiu fazer alguma comparação. A gente retomou alguns anos atrás o projeto do DRG, a gente hoje tem um DRG instalado, e a gente vê que a máquina ficou mais simples. Então, a gente fez uma opção específica para um modelo de DRG, mas eu vejo, por exemplo, vários hospitais, Sistema Unimed, por exemplo, trabalhando com DRG Brasil, enfim, cada instituição tentando demonstrar um pouco qual é a sua complexidade, o seu desfecho padronizado por alguma complexidade para poder ser comparável. Porque é muito difícil você fazer comparação de indicador bruto de segurança, né? Infecção de corrente sanguínea. Putz, dependendo do teu perfil, é para ter nenhuma, dependendo se, talvez, aliás, sempre o ideal é que não tenha nenhuma, mas é difícil você comparar esse é melhor do que aquele baseado em 1 ou 2 ou 3 indicadores sem olhar perfil epidemiológico. Então eu vejo um sistema que começou um pouco essa movimentação e a logística para fazer isso está mais fácil. Um ponto que eu também vejo,
que eu acho que foi até um erro de estratégia, mas que acho que é corrigível. A gente viu que vários hospitais, conforme começou a discussão de valor em saúde, começaram a montar o seu centro de desfecho. Então, pega 2, 3 enfermeiros, põe as linhas de cuidado, olha os bons indicadores de PRONs e corre atrás ali de uma medição que veja qualidade de vida, retorno ao trabalho, enfim, todo o impacto na vida do paciente. Eu até acho que foi muito frustrante para os hospitais quando foi negociar com a operadora e tinha uma expectativa de que isso ia virar um sistema diferente de remuneração baseado em resultado. Mas acho que tem um aprendizado que essa medição de desfecho poderia talvez ser algo partilhado com a operadora, externo à estrutura do hospital para poder ter credibilidade. Mas só o fato de eu já ter hoje um número grande de hospitais que consegue alocar recurso e consegue ter o entendimento de que medir desfecho é importante, é um baita de um ganho para a saúde. Mas talvez aqui, Branco, entre um pouco aquele conceito que você tem às vezes falado, de uma Agência Nacional de Segurança do Paciente, né? Porque esse esforço ele precisa ser catalisado, tem que ter uma enzima que transforme isso num movimento forte para que a saúde seja medida pelo seu real valor. Então, acho que assim, a gente superou algumas barreiras, a barreira tecnológica melhorou muito. Hoje em dia, quem tem experiência com o ChatGPT, não tem dúvida de que o ChatGPT pode ajudar você a escalar a medição de qualidade de vida, por exemplo, e de impacto na ChatGPT ou qualquer inteligência IA generativa, né? Não quero pôr a marca aqui da OpenAI. Então, assim, eu acho que a gente está ingressando no momento que essa questão da medição está mais acessível. Ela está mais acessível tanto do ponto de vista logístico, como do ponto de vista de custo, e isso me dá um pouco de esperança, mas eu acho que o sistema precisa ser pressionado a transformar isso não em uma coisa acessória. O pessoal de desfecho não pode ser um pessoal que está no canto, no terceiro subsolo da instituição. Eles têm que estar no centro da discussão com a operadora. E isso precisa um pouco de militância para que isso seja de fato um cenário futuro. Mas eu acho que a gente está, do ponto de vista de possibilidades, bem melhor do que o que a gente estava 5, 10 anos atrás, sabe? Mas essa questão que você colocou agora, né, a gente tem discutido a questão de ter uma Agência Nacional de Segurança do Paciente, principalmente para a gente padronizar e as recomendações serem seguidas igualmente por todo mundo. A gente teve aquele incidente na aviação na sexta-feira com o Boeing 787 MAX 9, né, que é o segundo MAX que tem algum problema, e todo mundo no sábado estava com esse avião no chão. Ele não decolou. Ninguém discutiu a recomendação, todo mundo falando. Tem uma empresa, esqueci o nome agora, que é a principal de voo econômico, né? Ela tinha, assim, mais de 40 aviões desses, todos estão no chão, até se ter uma resolução. Então, isso, eu acho que é um dos projetos hoje que o IBSP tenta trabalhar bem, é a criação dessa agência. E uma outra coisa que eu queria que você avaliasse aí, que eu coloquei um pouco de avaliar um pouco a qualidade dos hospitais. Nós estamos desenvolvendo uma ferramenta aí com um parceiro de inteligência artificial para avaliar qual é a qualidade em cima dos níveis, se o hospital é seguro ou não, quais são os critérios para você ser um hospital seguro A, B, C, D, que eu acho que isso é fundamental, que tanto a sociedade não sabe qual é o hospital que ela pode procurar, e nem a própria operadora sabe hoje, e não fica claro, né, fica num limbo essa questão de eu pegar uma maternidade de um hospital simples, com uma maternidade de alta complexidade que está aqui, e o paciente não ter o direito de escolher. Ele vai sem nenhum conhecimento. E aí ele vai para uma maternidade de baixa complexidade, com uma gestante de alto risco,
e esse hospital não consegue dar uma resposta. Talvez gerenciando-se melhor, a população podendo escolher, ele pudesse ter um grande impacto. O que você acha disso? A transparência do dado é um princípio, acho que até democrático, né? Assim, até de cidadania. Porque, no fundo, o serviço de saúde ele é público, né? Assim, se eu for vender algo, está na Constituição o direito do cidadão ao acesso à saúde. Quando eu tenho um direito que é constitucional, o serviço de saúde ele passa a ser necessariamente um assunto público, no meu entendimento. Então, não cabe a gente raciocinar o sistema de saúde do mesmo jeito que eu compito, por exemplo, num restaurante, né? Ah, não, minha comida é melhor, eu fui melhor avaliado no Michelin do que o vizinho, e a gente vê que a competição no sistema de saúde, entre os prestadores privados especificamente, ela é muito baseada nesses rankings, né? Não, eu fui o número 4 de tal especialidade no Newsweek, eu não sei o que e tal. E óbvio que você entende que você está num cenário de mercado e, ok, é o cenário que tem de competição. Mas a gente raciocina muito pouco do ponto de vista de transparência de dado. Qual é, por exemplo, a instituição que melhor atende a minha necessidade? Olha, eu sou um idoso, policomórbido, eu vou operar minha hérnia, mas eu não sou um paciente simples. Talvez um paciente que não tenha tanto risco, ele vá muito bem num hospital dia e é para lá que ele teria que ir para ter uma adequada relação entre o custo dele e o risco gerido. Um paciente que é mais risco, ele vai ter que ir para outro perfil de instituição e ele precisa conhecer isso, ele precisa conhecer no que aquela instituição é boa e no que ela não é boa. E não é boa só no sentido de desfecho assistencial, não, assim, é custo desnecessário, né? Se a gente for olhar um pouco a difusão de tecnologia, por exemplo, e aí acho que talvez tem dois exemplos que eu acho que é interessante. O primeiro você pega, por exemplo, o que aconteceu com a robótica. Robótica virou uma corrida armamentista entre o hospital, né? Então, fulano comprou um, compra outro, eu tenho dois, eu tenho três. Puta, é legal, a gente tem um programa de robótica lá na BP, mas você pega o eixo paulista inteiro, cada um tem um robô para chamar de seu. Isso destrói o valor do sistema de saúde, né? Porque você não concentra expertise, enfim, tem toda uma questão de como você promover isso de um jeito que seja benéfico para a sociedade. Então, eu acho que sim. Agora, isso não vem espontaneamente, Branco. Eu gosto muito da ideia da competição, mas nessas áreas que a gente está falando de direito populacional, direito público, ensino, educação, enfim, alimentação, eu particularmente enxergo como muito necessário algum grau de regulamentação para se garantir parâmetros mínimos de qualidade. Né? Você não pode ter uma prática assistencial totalmente diversa em cada lugar que você vai, e até porque você perde muita escala, né? Imagina se não vou nem falar o mesmo, mas imagina que eles fossem parecidos, por exemplo, os protocolos de broncoaspiração ou de sepse, que fosse mais ou menos centralizado. Você ganha em treinamento, você ganha em cultura, você ganha em eficiência, você unifica a implantação, você cria, inclusive a consequência é toda uma indústria depois que pode ajudar a escalar treinamento, escalar medição, né? Então eu vejo com muito bons olhos a criação de uma Agência Nacional de Segurança do Paciente. Isso que você falou de treinamento é uma coisa bastante interessante, né? Por que a gente trabalha de forma segregada, fragmentada o treinamento? Por que todos os hospitais da ANAP, por exemplo, não teriam o mesmo treinamento para sepsis? A mesma conduta. O quanto você ganharia em escala? E isso seria fundamental, porque quando a gente olha um dado que é recente, Renato, de erro de diagnóstico, né? Os Estados Unidos mostrou que 795 mil pessoas
sofrem um óbito ou dano permanente por erro de diagnóstico. Pelo menos um americano na vida vai sofrer um erro de diagnóstico. E aí você olha, desses, 15 doenças são responsáveis por 50% desses erros diagnósticos. E quando eu detalho mais, 5 doenças são responsáveis por 38,7% de todos. E é só doença rara. É AVC, sepsis, tromboembolismo venoso, pneumonia e câncer de pulmão. Então, o espaço que, assim, porque há algo de errado no reino da Dinamarca, que não é possível que o sistema permita tudo isso, porque isso, aí a gente vai bater naquela questão, o sistema, 35% do que se faz é desperdício, o quanto, vamos lá, eu não tenho um protocolo específico para uma pessoa hipertensa com mais de 70 anos, que chega com tontura no pronto-socorro. Dependendo do colega que vai atender, um vai dizer que é labirintite, outro vai dizer que é um AVC. E eu não tenho nenhuma padronização para isso. E esse paciente que é classificado como uma labirintite, ele volta 12 horas depois já com AVC instalado, fora da janela terapêutica e com enorme impacto no custo para ele. E não adianta eu ficar criando hospital de transição para cuidar desse paciente. Meu problema está um pouquinho mais atrás. É como eu vou capacitar todo esse profissional hoje de uma forma que ele possa melhorar esses números que são muito ruins. E eu acho que o grande problema nosso é que a gente fica trabalhando os dados conforme o interesse. E a gente não senta na mesma posição. Como é que a gente vai definir um processo para a gente construir um sistema mais seguro? O que está faltando para esse sistema se tornar mais seguro, doutor Renato? Se eu tivesse essa resposta, assim, com toda certeza... Bom, existem esforços de unificação, né? Você vê, a ANAP mesmo tem um comitê técnico, né, de segurança, os protocolos são discutidos, são apresentados, são compartilhados entre os membros da ANAP. A gente vê, por exemplo, o Ministério da Saúde em 2013, se eu não me engano, foi 2013, lançou o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Aí, sei lá, acho que deve fazer um ano atrás, então pode ser até que eu estou sendo injusto com o Ministério, depois vou até checar. A última vez que eu chequei, as atualizações estavam de 10 anos atrás ainda, estava ainda de 2013, o mesmo manual publicado, um deles até em ajuda com Oswaldo Cruz. Manual de Cirurgia Segura, acho que foi ajuda com Oswaldo Cruz, o resto foi autoria mais do Ministério mesmo. Mas esse esforço de coesão, eu acho que ao mesmo tempo que existe o esforço de coesão, existe o esforço de competição. Não tanto no aspecto segurança do paciente, mas no aspecto de experiência, marca, e isso às vezes torna a cooperação um pouco mais pobre do que poderia ser. Quando eu digo mais pobre, não é no alinhamento teórico, os protocolos até são relativamente parecidos entre boas instituições, mas assim, dificilmente a gente vê um movimento, por exemplo, de unificar treinamento. Então vamos pegar o eixo paulista inteiro e vamos assumir que existe este material, a BP vai cuidar de broncoaspiração, o Oswaldo Cruz vai cuidar de sepse, e isso se torna um único esforço coletivo. Você vê que nessa hora, às vezes, essa operação, às vezes, ela não é tão objetiva. Não acontece efetivamente dessa forma no dia a dia. O sistema poderia ser diferente? Eu não tenho dúvida de que poderia ser diferente, né? Você poderia ter repositório, por exemplo, de informação colaborativo, ou seja, o mesmo EAD, por exemplo, para todo mundo,
de maneira colaborativa. Então, eu acho que sim, tem um espaço aí para que o sistema se torne mais homogêneo. E tem, acho que um outro fator também, que aí me alimenta um pouco de esperança, Branco. Eu espero que a minha esperança seja aquela esperança real e não aquela que a gente põe só para aliviar, espiar as nossas culpas, né? Eu, particularmente, acho que tem uma promessa aí que nunca na saúde a gente conseguiu virar, que é a questão da digitalização. Então, sempre a gente se comparou e se achou até meio patinho feio, falando assim, no banco você vai e faz tudo pelo teu aplicativo e não pisa mais no banco. Mas a saúde não é digital, a saúde não usou a tecnologia, a saúde não se transformou o quanto podia com a tecnologia. E o argumento que vinha na sequência era assim, porque a saúde é complexa. Quando eu olho um pouco o poder que está chegando a esses LLMs, né, esses modelos largos de treinamento que dão base a várias IAs generativas, você vê que ela é capaz de absorver complexidade. Então, ela é capaz de pegar 2, 3 pacientes diferentes e ver o que eles têm em comum e ver o que não tem em texto livre. Então, eu particularmente acho que aos poucos você vai ter um pouco mais de... não substituto ao corpo clínico, até porque a experiência de ser cuidado, ela não é uma experiência objetiva, ela é uma experiência de troca entre 2 seres humanos. Eu quero olhar no olho do médico e tomar a decisão se eu vou fazer a cirurgia sabendo que talvez eu tenha uma recuperação mais lenta ou se eu prefiro esperar e arcar com as consequências. Isso é um julgamento moral que eu não posso delegar para uma máquina. Mas a máquina ela pode ser um guarda-reio da nossa segurança. Eu posso alinhar princípios assistenciais que sejam válidos em vários hospitais e ter algum grau de guarda-reio, algum grau de um olhar mais proativo na saúde, em que o médico, antes de dar alta para um paciente, o sistema alerta, fala assim, doutor, o senhor tem certeza? Eu estava lendo o prontuário do teu paciente, ele lembra muito esse perfil de paciente aqui que teve evento adverso, o senhor não quer reavaliar? Então, sim, eu acho que a gente tem uma questão de colaboração, tem uma questão de escala, de integração do sistema de saúde, mas eu acho que a gente vai ingressando numa era que isso vai se tornando cada vez mais possível, sabe? Agora, só um complemento rápido. Até para você poder ter isso, um sistema que a tecnologia tenha todo o seu potencial, por que a tecnologia funcionou no banco? Porque os bancos já tinham parâmetros de como funcionar, o que é um empréstimo para o banco a definição é igual para o banco B, C, D, E. Quando chegou a tecnologia, ele simplesmente exportou isso. Então, na saúde, a gente trabalhar com protocolos o mais homogêneo possível vai permitir uma escalada da digitalização. Se a gente, cada um for fazer de um jeito, aí não tem computador que dê conta também. Não, isso é importante, isso que você falou, porque, por exemplo, quando a gente olha os Estados Unidos em 2009 definiu que todos ia ter um prontuário único, né, um prontuário eletrônico único no sistema, e demorou tudo, que a gente chama do paradoxo da tecnologia, né, ele chegou, aí era um em cada 10 hospitais tinha prontuário eletrônico. Hoje ele está em torno de 9 e só um que não tem prontuário eletrônico. Mas esse prontuário ele virou aquilo que a gente falou no começo, da questão financeira. Ele virou um prontuário que eu tenho tantos hospitais, eu vou continuar vendendo aquilo, e isso dificulta muito a forma de como utilizar essa tecnologia. E, assim, eu vejo a tecnologia, a inteligência artificial como um grande suporte para a gente, mas ele tem que mudar a forma como a gente trabalha. Se for para utilizar a tecnologia a inteligência artificial para fazer do mesmo jeito que a gente faz, não vai dar certo. Então, ela precisa modificar. Como foi a eletricidade? A eletricidade só mudou o mundo quando mudou a forma de trabalhar. Enquanto não se mudou a forma de trabalhar, a energia elétrica não teve grande impacto na indústria. Então, esse é o grande dilema hoje. Eu acho que
a inteligência artificial e ela usada de uma forma para melhorar esse dado de segurança, para a gente captar mais esse dado de segurança, vai ser fundamental para essa transformação. E aí, nessa luta, teria que entrar todo mundo, o governo, o setor, as operadoras de saúde, os hospitais, e todo mundo precisa chegar nessa mesa sem desarmado, não de uma forma já com uma proposta pronta para tudo, porque senão nós não vamos conseguir, porque senão nós não vamos sair no limbo. É muito difícil, Renato, aceitar essa mortalidade de uma paciente jovem, como essa que eu citei, de 36 anos. É muito doloroso você imaginar o pai e a mãe dessa menina, ela filha única, e ele perdeu uma filha para um sistema que foi incapaz de diagnosticar, e esse número está aí, algo de errado. Eu acho que o nosso desafio é botar todo mundo na mesa para fazer uma discussão diferente, transformar o modelo de trabalho nosso. Porque o nosso modelo, hoje nós estamos tendo um déficit de enfermeira no mundo todo, né? Nos Estados Unidos as projeções são horríveis. E eles estão vendo que a inteligência artificial vai ajudar muito em diminuir o burnout das enfermeiras, em melhorar aquela muita coisa que eu fico lá digitando no primeiro tempo, isso pode ser muito bem padronizado, pode ser muito bem feito pela DA, e a interoperabilidade, né? A gente botar esses equipamentos todos conversando entre eles e a gente gerenciando essas informações. Eu costumo colocar nas apresentações, às vezes que eu faço, Branco, eu ponho o relatório Dawson, de 1920, né, que foi o relatório que fundou, basicamente, o sistema de saúde inglês, inclusive criando o conceito de primário, secundário e terciário, que hoje em dia foi substituído por rede, enfim. No relatório Dawson, ele põe assim, que ele descreve, né, qual seria a função de cada equipamento no sistema de saúde, e aí ele põe num capítulo assim, que o sistema só vai funcionar se eles compartilharem o mesmo propósito e informações fluindo no tempo adequado para que ele consiga operar. E aí eu brinco assim, 100 anos depois, né, 103 anos depois do relatório Dawson, a gente ainda tem um padrão pífio de informação. A gente usa prontuário eletrônico como quem usa um Word. Se a gente abrir um Word e salvar o arquivo numa rede, e essa rede for segura o suficiente, é o que a gente faz hoje. E pior, a gente ainda tem um volume de eventos, acho que todo hospital, não acho que a gente, mas isso às vezes aparece nas nossas análises na BP, o comportamento de fazer cópia da evolução anterior. Então, às vezes, você polui a informação relevante por causa da informação anterior irrelevante. E o sistema não filtra essas coisas. Então, às vezes você olha um prontuário eletrônico que deveria ser a luz da informação e uma ou outra vez, não é sempre, o melhor que o médico tem a fazer é fechar o prontuário e conversar com o paciente para entender como é que estão as coisas, porque o prontuário às vezes não reflete aquilo que é o cenário do paciente. Mas essa relação com a tecnologia, eu sinceramente acho que está um passo muito próximo de mudar. A nossa relação com a máquina e, portanto, o potencial que isso pode ter para a segurança, eu acho que é muito grande. Mas isso é a cereja do bolo. O que vai fazer a massa do bolo é um sistema unido sob o mesmo ideal, voltando lá no relatório do Dawson, compartilhando propósito e capaz de fluir informação entre eles. Para fluir informação tem que ter padrão. Tem que ter padrão de protocolo e padrão de semântica, né? Firelink, enfim, qualquer sistema de exportação e transferência de dados. A inteligência artificial não vai dar conta de se instalar em plenitude se a gente não tiver um sistema capaz de transitar o mínimo de informação. Mas eu sou muito esperançoso, sabe, Branco? Acho que a gente vai pegar uma revolução
na nossa capacidade de monitorar o cuidado, que eu acho que a gente não conheceu nesses anos de movimento de segurança do paciente. Acho que a gente vai ser muito mais proativo no sentido de pegar um evento em andamento, se houver, evidentemente, interesse e investimento do sistema de saúde nisso, né? Muito bem, doutor Renato, nós estamos chegando ao final, e o que você deixaria de mensagem para o sistema? Como mantê-lo sustentável e, ao mesmo tempo, seguro? Qual seria a sua mensagem para todos os atores desse sistema de saúde? Bom, Branco, sem falado assim, dá até falar, puxa, vou pensar antes de falar bobeira, né? Mas assim, isso tem me corroído, a palavra é corroído mesmo, porque uma parte de mim se vai nesse processo. Esse momento que o sistema de saúde vive de crise, onde você vê uma crise de financiamento, uma crise de conceito, ou seja, não é só que falta dinheiro, mas o jeito que está desenhado está todo fragmentado, e o público bastante subfinanciado. Então, na hora que você tem essa tormenta toda, os militantes, e aí eu me incluo como mais um dos militantes, tem que ter muito claro qual é o papel que a gente tem no meio disso. E o papel que a gente tem é não deixar a cultura naufragar com as águas turbulentas que a gente está vivendo. Então, acho que cada um na sua instituição vai ter que ser às vezes é o freio falando assim, não, aqui é o limite. Daqui para operadora ou qualquer proposta maluca não pode passar, ao mesmo tempo em que sustenta uma cultura e tenta construir uma saída mais racional para isso. Mas eu vejo o momento que a gente está como um momento muito crítico, o sistema de saúde estressado ao máximo, desagregado, sem coesão conceitual e relativamente sem não é sem lideranças, mas sem fórum para que essas lideranças efetivamente cheguem a um desenho diferente de sistema de saúde. Então, acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é uma mensagem, no fundo, de resistência e sustentação. A gente tem que passar por essa crise, as instituições não podem naufragar a sua cultura, o papel de cada um que está aqui é ser liderança na sua instituição para que isso não aconteça, e a gente consiga construir um fórum de diálogo para construir um sistema de saúde diferente. Se fosse fácil, podia se candidatar a deputado, doutor Branco. A gente votava aqui maciçamente. Acho que tem 3 coisas que a gente tem que deixar bem claro aqui. Nós precisamos sentar na mesa, todo mundo. Senão nós não vamos sair dessa crise. As lideranças do sistema precisam começar a dizer, nós temos que conversar, todos os lados, na mesa, sentar para achar uma solução. Segundo, precisamos colocar a segurança do paciente como uma coisa inegociável. Tem que estar no DNA das instituições, como é a aviação. Nós não podemos abrir mão disso, porque a gente... E eu vejo, por último, como terceiro, a tecnologia de informação como uma saída para a gente. Eu acho que, como a gente brinca muito, o cavalo está passando selado para a saúde e ela precisa montar na inteligência artificial e dar um grande salto de qualidade, tá? Muito bem, doutor Renato, gostaria de agradecer a sua paciência, o seu tempo, por ficar conversando um pouco, isso vai ficar gravado nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, e vamos fazer algumas discussões, pequenos tempos dessa discussão aqui, colocar nas nossas mídias sociais. Muito obrigado pela paciência de todos, e novamente um bom ano para todos nós. Muito obrigado, Renato. Imagina, muito obrigado aí a todos, e mais uma vez aí pelo Fórum de Diálogo. Obrigado, pessoal. Boa noite.